Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda blusinha super fácil. Só duas partes você já monta essa blusinha aí para você usar em cima de um shortinho, de uma regatinha, de um top, para jogar em cima de um biquíni. É perfeito e é super fácil de fazer, muito rápido e é muito linda, gente. Queria também te convidar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, acione o sininho aí do lado do se inscrever para que você fique por dentro de todas as novidades do canal. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será notificado que tem vídeo novo no canal. Então aproveita, já se inscreve e não esquece de deixar a sua curtida, que é muito importante para o canal. Se você está vendo, se você está curtindo, é sinal que você gostou desse conteúdo e automaticamente o YouTube vai te enviar mais desse conteúdo, ok? Bom, para fazer essa peça eu usei um fio chamado Prisma. Gente, ele é maravilhoso e ele automaticamente, olha, vai mudando de cor. Olha que lindo. Ele começou com esta cor, depois foi para essa, depois para essa e finalizamos com verde limão. Gente, é muito gostoso de fazer essa peça, porque você vai fazer só 2 hexágonos para completar aí o seu casaquinho. E fica muito fofo. Aqui é a manga, aqui é uma parte da frente e costa, e aqui o outro lado a mesma coisa. Então eu vou te passar aí a listinha de materiais para que você possa conferir e vamos fazer essa peça maravilhosa que é super fácil e muito rápida, ok? Para fazer essa peça, eu usei o fio Prisma, que é este daqui, olha, chama Choque Neon, é essa cor linda, maravilhosa. Bom, este novelo tem 150 gramas, ou 250 de tex, é 50% algodão e 50% acrílico. Esta cor é a cor 9819, chamada de Choque Neon, ok? Gente, é uma delícia trabalhar com ele e todo rótulo você vai encontrar uma receitinha aqui dentro dele, tá vendo? Olha, super fácil, tem umas ideias maravilhosas, tenho certeza que você vai gostar demais. E essa peça, gente, ela é muito simples de fazer. O que você vai precisar? Eu vou usar aqui o meu fio que já tá no fim, olha, você vê, ainda sobrou tudo isso. Foram 3 novelos do fio Prisma, nesta cor linda que você está vendo. Então, o que sobrou, eu vou usar aqui para te ensinar. Então, eu tirei aqui de dentro do novelo. Deixa eu puxar ele aqui. E ele, gente, ele não é um fio torcido. Eles são 4 cabos, né, olha. Como você pode ver, são 4 cabos que você vai trabalhando e vai juntando esses 4 para poder fazer aí a sua peça. E é super simples de fazer essa peça. Nós vamos fazer 2 hexágonos que vamos juntar e transformar num casaquinho. Então, olha, eu vou vir aqui, deixa eu colocar meu novelo para cá para ficar não ficar a linha no caminho. Eu estou usando uma agulha número 3, como você pode ter conferido aí na lista de materiais. E olha, gente, Prisma tem cores lindas, lindas, lindas. Não só essa, como muitas outras, tá? Então, escolhe uma cor bem linda lá que você goste para você fazer o seu. Bom, fiz aqui um anel mágico, uma corrente, 2, 3. Laço. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2,
3. O meu ponto alto é alongado, tá, gente? Eu gosto de fazer ele, acho que fica super bonito. Ó, e 4. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3. 3 bloquinhos de 4 pontos altos. Eu preciso de 6, porque nós estamos fazendo um hexágono de 6 lados. Então, eu tenho 1, 2, 3, nós precisamos de 6. Eu vou adiantar, quando chegar aqui, eu volto de novo com vocês. Então, você vai repetindo isso por mais 3 vezes, ok? Cheguei aqui, olha. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos de 4 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, vou fechar, ó, puxar esse fiozinho do anel mágico pra dar uma fechadinha aqui no nosso miolinho. E agora, aqui, vou fazer uma corrente, um pulo do gato, ó. Uma correntinha, laço, conto aqui 1, 2, na terceira correntinha. Ó, eu vou fazer... Laço, entro aqui na terceira corrente, e eu vou vir aqui, olha, eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. Pronto. Olha só o que aconteceu. Ele ficou atravessado, e aqui, olha, eu já começo do meio o meu trabalho. Então, eu venho aqui e faço, ó, 1, 2, 3. Laço, entro no mesmo espaço da correntinha e faço mais um ponto alto. Ficou 2. Faço uma corrente, vou lá no próximo espaço e faço um ponto alto. O segundo ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Então, o meu leque é de 4. 2 pontos altos. Então, ficou assim, aqui eu fiz metade de um leque, uma corrente de espaço, 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou lá pro próximo espaço de corrente e vou fazer outro leque. Um ponto alto, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas de espaço. Entro no mesmo espaço e vou fazer 1 e 2. Então, eu vou repetindo esse processo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou ensinar você a completar aqui esse próximo lequezinho. Então, você vai fazer leque, uma correntinha de espaço, leque no próximo espaço de correntinha, até chegar aqui, ok? E eu volto pra gente fazer juntos. Cheguei no final da carreira, como você pode perceber, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lequezinhos de 4. Vamos fazer o último aqui. Só que antes disso, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo, ó, você vira aqui, puxou o seu fiozinho, pega a sua agulha de tapeçaria para acabamento, ó, coloca aqui. E aí, o que que eu faço? Eu venho caminhando por dentro dele aqui, ó, dentro dos pontos, né, ó. Caminho aqui por dentro dos pontos. E vou puxando para que ele fique bem apertadinho, ó. Para que o nozinho fique bem fechadinho. Você pode também deixar um pouco aberto se você quiser, tá? Quando chega aqui, olha, eu vou passar por dentro dele.
uma corrente de espaço, laço, venho aqui, ó, dentro desse espaço onde tem os 2 pontos altos e vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Pronto, completamos os 6 leques. Faço uma corrente e conto aqui, ó, 1, 2, na terceira, entro na terceira correntinha e vou fazer aqui, ó, um ponto alto atravessado. Ó. Ponto alto. Então, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de espaço, vou pular esse daqui, ó, do lequezinho, e vou pra dentro do leque. E vou fazer ponto alto. Estou no leque, então, eu faço 2 pontos altos, 1, 2, 3. Volto pro mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Desta forma. Faço uma corrente, pulo o primeiro pontinho, vou pro segundo. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, sempre será ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo esse espaço de correntinha, vou aqui, ó, no próximo pontinho, em cima dele. Faço um ponto alto, uma corrente, e olha como é que vai ficando. Então, nós temos aqui, olha, um leque completo aqui, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço, leque novamente. Você vai fazer toda essa volta, repetindo o mesmo processo que você acabou de fazer, até chegar aqui neste leque que tem metade, ok? Então, eu vou fazer aqui, até chegar aqui e volto com vocês. Finalizei a carreira, então, eu fui repetindo todo o processo, olha, como você pode ver. E aqui, olha, fiz a minha última correntinha
Vou entrar aqui dentro do meu lequezinho que tá pela metade e vou completar ele. Ponto alto, 2 pontos altos, uma corrente, 1, 2, na terceira corrente eu faço um ponto alto. Pronto, fechei a minha carreira e o meu hexágono, olha como é que tá ficando. Já que nós temos aqui, ó, 6 leques, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a gente vai repetindo. A cada carreira, ele vai aumentando. Ó. Agora, eu vou subir aqui, ó. 1, 2, 3. Laço, entro no mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto. Uma corrente de espaço. Pulo o primeiro aqui da carreira anterior e vou pro segundo ponto alto. E coloco um ponto alto em cima dele. Opa. Então, vamos lá. Um ponto alto. Uma corrente. Ó, vou lá em cima daquele ponto alto, olha, e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto alto. Sempre você vai trabalhar uma corrente de espaço e um ponto alto. Ó. Um ponto alto, em cima de ponto alto. Uma corrente de espaço, aí eu vou aqui, ó, no primeiro desse leque aqui, olha, eu vou aqui no primeiro pontinho dele. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos. Faço uma corrente e leque de novo. 2 pontos altos. 1 e 2. 1, 2, 3. Novamente. Um ponto alto. 2 pontos altos. Uma corrente. Pulo o primeiro, vou pro segundo. Faço ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de espaço, ponto em cima de ponto. Olha só, gente, como é fácil. Novamente, ponto sobre ponto, sempre lembrando de fazer a sua correntinha, tá? Olha, para ficar o espaço certinho. Uma correntinha. Vou aqui no primeiro pontinho dos dois, novamente. E você vai perceber que a cada carreira ele vai aumentando. Uma corrente. E o legal dessa peça é que dá pra você usar em cima de um vestidinho de alça, em cima de um tamaracquicaia, em cima de uma camiseta, de uma regata. Você pode usar aí em cima de um biquíni, de um top, fica super legal. E você pode fazer de todos os tamanhos possíveis. Pra criança, pra adulto, pro tamanho que você quiser. Eu vou deixar todos os tamanhos aqui na descrição, tá, do vídeo. Em carreiras, tá? E eu também vou falar aqui no vídeo em carreiras. Olha, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui 2 pontinhos altos, agora nós temos, ó, 2, 4. E assim, sucessivamente, ela vai aumentando a cada carreira. Então, aqui, olha, você vai repetindo. Uma corrente, pulo o primeiro, vou pro segundo e faço um ponto alto. Uma corrente, novamente, ponto sobre ponto. Aí tem gente que fala, ah, mas eu não consigo trabalhar com 4 cabos. Gente, ó, é só segurar bem firme, esticar o fiozinho, que ele vai, que é uma beleza. E olha, é uma delícia trabalhar com ele. Só o fato de ver a surpresa do fio aparecendo, sabe, as cores diferentes, é maravilhoso. Maravilhosa mesmo, fica muito lindo. Sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por este fio. Ó, vou pro leque novamente, faço 2 pontos, 1, 2, 3 correntes, entro no mesmo espaço, vou fazer a mesma coisa, 1,
2. Então, você vai repetir até o final, até chegar aqui novamente, onde você começou o seu hexágono, ok? Eu vou finalizar e já volto. Finalizei a carreira, chegamos novamente aqui onde nós começamos. Vou entrar nesse espaço, que é o leque que a gente tem que completar. Faço 2 pontos altos. Uma corrente. E conto 1, 2, na terceira correntinha, eu faço o meu ponto alto atravessado. Pronto. Então, você tem aqui, olha, um hexágono. Para fazer a peça, eu fiz 2 desse. O meu, eu visto 44, 46. Então, o meu deu 31 carreiras. Eu vou mostrar para vocês. Então, olha, vou mostrar aqui para vocês. Daqui do início, da florzinha aqui, até aqui em cima, como você pode ver, aqui no amarelo limão, eu fiz 31 carreiras, tá? 31 carreiras. Então, o que acontece? Essas 31 carreiras deu pro meu tamanho 44, 46, tá? Mas nada impede que você faça menor. Então, eu fiz aqui as minhas carreiras e parei. Fiz a segunda parte e parei. Para depois fazer a união das duas partes. Vou mostrar aqui as costas para você ver. Ó, eu vim aqui unir as duas partes onde tá esse acabamento aqui, olha. E já formou o meu casaco e a manga também, olha. Eu uni aqui e já formou a minha manga. Aí aqui eu trabalhei uma diminuição, fiz aqui os pontos, uma carreira de ponto alto, 3 carreirinhas de pontos baixos e fiz esse acabamento aqui, que é o mesmo acabamento que tem aqui em volta do meu casaquinho. Vou mostrar pra vocês agora o que eu tenho aqui. Olha, você vai fazendo, olha como que ele fica. Eu vou subir aqui a minha câmera para que vocês possam ver, tá? Olha só. Então, aqui é o meu hexágono, olha. Eu fui aumentando, 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 até o tamanho que eu dobrei ele e deu certo no meu braço, tá? Então, o que você vai fazer? Depois que chegar aí a quantidade de tamanho que eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou até falar pra vocês aqui, olha. Eu até fiz uma marcação aqui que não dá pra ver muito, né? Olha, do 36 ao 38, 24 carreiras. Do 40 ao 42, 26 carreiras. Do tamanho 44 ao 46, 31 carreiras. E do 42 ao 44, 31. Do 44 ao 46, 48, 50 carreiras, tá? Do tamanho 48 ao 50, 36 carreiras. Então, vamos repetir, 36 e 38, tamanho 36 e 38, 24. 40, 42, 26. 44, 42 e 44, 31. 44, 46 e 50, 36, ok? Então, é isso que você irá fazer, para você poder ir aumentando o tamanho que você deseja. Então, o que eu vou fazer aqui? Depois que eu fiz lá o tamanho que eu precisava, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essas duas pontas e vou juntar. Quando eu junto as duas pontas, olha o que acontece. Eu tenho a metade de um casaquinho, tá vendo? Ó, aqui está minhas mangas. E aqui está frente e costas. Aí, o que eu faço? Eu faço a outra parte igual, do mesmo jeito. E venho aqui, olha, e faço, ó. Então, eu tenho aqui, olha isso, manga, que a gente vai... E vamos unir as duas costas. Viu que fácil, gente? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, o legal desse, que você vai fazer as duas partes do mesmo tamanho, igual aí que você precisa, tá? Feito isso,
Eu vou pegar o meu fio, e olha que fácil que é, gente. Vou vir aqui com o meu fio, a agulha. Tá vendo onde tá as costas? Eu vou pegar leque com leque pra gente unir pelo lado do avesso. Então, eu vou juntar aqui, ó, as duas partes. Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui, olha, vamos juntar as duas partes, as duas costas, né? Vou fazer uma corrente aqui na minha agulha. Então, olha, vamos fechar as costas. De que maneira? Eu vou entrar aqui, ó, no meio do meu leque, aqui, e no meio do leque lá do outro lado. Vou puxar e fazer um ponto baixo. Pronto. Fiz um ponto baixo. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer uma corrente. Nesses dois aqui, nesses dois pontos do leque que você está vendo, eu vou colocar aqui no segundo ponto da frente e no segundo ponto das outras costas, do outro lado. Ó, vou puxar e fazer um ponto baixo. Uma corrente, e agora a gente vai trabalhar nos espaços. Uma corrente, um ponto baixo pegando os espaços. Ó, uma corrente, e aí a gente vai pegar no espaço. Eu juntei as duas partes, ó, frente e costas. E aí eu entro no espaço e faço um ponto baixo. Essa costura é muito legal e fica super bonito o acabamento. Novamente, ó. Deixa eu acertar aqui. Isso. Ó, fiz um ponto baixo, uma corrente de espaço, junto aqui, olha, as duas partes e entro no espaço da correntinha e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou lá no espaço da correntinha e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou no espaço da correntinha e faço um ponto baixo. Uma corrente. Para você que não sabe emendar, esse acabamento é muito legal e fica super bonito, tá? Acho que é super válido fazer assim, dessa forma, se você tem uma peça muito parecida com essa. Ou até mesmo um quadradinho que tem esses vãos, você pode fazer essa emenda. Ó, fiz uma correntinha de espaço, pego as duas partes, ó, os dois quadradinhos livres, tanto das costas, das duas partes da peça. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma corrente, aí eu vou juntando assim, bonitinho, ó, quadradinho com quadradinho, e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Uma correntinha, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo. Você vai ver as duas peças já vai ficar, as duas partes já vai ficar as costas prontas. Uma corrente, um ponto baixo. Aí você vai deixando bem juntinho, ó, uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo. Uma corrente,
um ponto baixo, uma corrente. Olha só, que delícia de peça, gente. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Novamente, ó. Vamos juntar aqui bonitinho. Sempre confere se tá tudo direitinho, né? Se você não pulou nenhum quadradinho, que às vezes acontece, né? Ó, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, uma corrente. E aqui, ó, lembra que a gente tem aqui 2 pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, vou pular esse, vou vir aqui nesse aqui e vou pegar o de trás também, igual. Uma corrente e aqui dentro do leque um ponto baixo. Então, olha como ficou. Vou soltar aqui, puxar aqui para que você possa ver as costas que já emendamos as costas, ó. Vou cortar aqui esse fio. Ó, vou puxar aqui. E olha só como é que ficou aí o nosso casaquinho. Ó. Venho aqui de novo. Ó, as costas já está fechada, tá vendo? Então, nós já fechamos as costas, agora nós vamos fechar as mangas. De que maneira? Você pode escolher deixar abertinho um pouquinho para virar aqui, de um lado e do outro, deixar esse espaço aqui pro pescoço, tá? E aí, você fecha o restante. Eu, normalmente, faço o seguinte, venho aqui, eu vou virar a minha peça do avesso, porque a costura é feita do lado do avesso, certo? Então, nós vamos vir aqui, ó, vou virar a peça do avesso. Aqui é o direito, né? Então, a gente precisa do avesso. Então, eu vou vir aqui, ó, coloquei avesso, direito com direito, tá vendo, ó? Direito com direito. E eu vou vir aqui no primeiro leque da manga, ó, que aqui já formou uma manguinha, tá vendo, olha? Então, eu venho aqui, pego a minha agulha novamente, faço uma corrente. Eu vou abaixar aqui pra vocês poderem me ver melhor. Então, coloquei aqui certinho, olha, o corpo, a manga. Então, eu venho aqui, olha, já coloquei aqui, fiz uma correntinha aqui na minha agulha. Vou pegar aqui, ó, leque com leque. Vou entrar aqui. Entro aqui com a minha correntinha. Puxo pegando as duas partes. E faço aqui, deixa eu puxar meu fiozinho pra cá. E faço um ponto baixo. Pegando aqui, olha, as duas partes da manga. Vou fazer uma corrente. E aqui, onde a gente tem os 2 pontos altos do leque, olha, a gente tem aqui... Opa! Deixa eu pegar de novo ali, que eu peguei um pontinho a menos. Ó, você vai juntar leque com leque, bem umeinho, tá vendo, ó? Bem aqui onde tá as 3 correntinhas. Vai passar aqui, pegando as duas partes, e vai fazer um ponto baixo. Ó. Fiz aqui o meu ponto baixo, eu faço uma corrente. E aqui, olha, onde tá os 2 pontos altos aqui do leque, você vai pegar o segundo aqui, olha, vai pular um, vou pegar o segundo, 1 e 2, o de trás também. Puxo e faço um ponto baixo. Uma corrente, e agora a gente começa a trabalhar nos espaços, ó. Venho no espaço, pegando as duas partes da manga e fecho com ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Aí, você confere se tá certinho, se você pegou direitinho, né? Se não tá errado, ó, tá certinho, pegou certinho aqui. E aí, você continua. Então, vamos lá, ó. Uma correntinha, vou lá no espaço e pego um ponto baixo. Uma corrente,
Vou lá no espaço e pego um ponto baixo. Uma corrente. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui direitinho. Vou no espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, no espaço, um ponto baixo. Uma corrente, no espaço, um ponto baixo. Uma corrente, e aí no espaço você vai colocar um ponto baixo. E aí você vai até mais ou menos onde você quer deixar aberto o seu casaquinho. Porque a parte da frente vai ficar aberta. Então, venho de novo. Aí, você vê até onde você quer deixar a aberturinha para dobrar aí a sua golinha. Uma correntinha, ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. Olha que legal, gente. E é tão fácil de fazer, tão simples. Você pode fazer aí para você e para sua filha igual, que fica muito legal. Gente, e o prisma, ai, tem cada cor que você fica encantada, encantada, encantada. É uma mais linda que a outra. Você vai se apaixonar. Tem vários tons, e tons assim divinos. Sou suspeita para falar. Aí é o seguinte, eu fechei o meu até aqui. Se eu quiser, olha, eu posso deixar um pouquinho. Não preciso fechar tudo e deixo aqui para mim poder fazer uma dobrinha aqui na minha palhinha, sabe? Na frente, como se fosse uma palhinha mesmo para virar uma golinha, sabe? Então, quanto que você pode deixar? Eu posso deixar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com leque. Então, tá bom, 6. A mesma coisa aqui. Eu deixo uma quantidade legal, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igualzinho. Venho aqui, olha, e arremato o meu fio. Eu vou deixar aqui um pouquinho aberto, né? Então, venho aqui, arrematei o meu fio, passo aqui o meu fio por dentro da argolinha e puxo. Fechei. Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou esconder este fio. Vou esconder este fio. Pego aqui, olha. Vou caminhar aqui por dentro da trama do tecido, para que eu possa esconder esse fiozinho aqui, tá? Olha, coloca dentro da trama do fio, até mesmo dentro da trama do tecido, olha. E vai caminhando com ele até onde você achar que deve, tá? Vai puxando ele aí. Vem aqui, olha, corta o excesso. Faz a mesma coisa aqui, ó, com o que tá aqui na ponta, pra depois, na hora que você fizer o acabamento, não ficar te atrapalhando, tá? Eu gosto de fazer assim, pra ficar bem bonitinho aqui o acabamento. E assim também não me atrapalha. Ó, eu venho aqui e eu vou escondendo esse fio por dentro da trama. Vai caminhando com ele aí pra cima, pra baixo, até que ele desapareça ou você corte toda a sua sobra. Ó, eu venho aqui, corto o excesso, pronto. Então, eu já tenho um lado pronto. Ó, já tá pronto aqui este lado, agora eu vou pra este lado. Eu gosto de começar aqui pela manguinha, mas nada impede que você possa começar por aqui também. Se você quiser, olha, vou mostrar pra vocês. Dá pra começar por aqui também. Vou pegar aqui meu fio. Eu deixei 6 quadradinhos de espaço lá. Então, eu vou deixar 6 aqui também. Ó. Faço uma corrente. Uma correntinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. 1 que é o leque. 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso vir aqui e colocar um marcador.
ó, aqui. Vou contar aqui de novo, ó, na parte de cima. Contamos a parte de baixo, eu vou contar a parte de cima, desde o leque, ó. Vou colocar minha mão aqui embaixo para que você possa ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui, ó, tiro o marcador e pego esses dois. Confiro direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora e vou começar o meu trabalho da onde? Daqui onde está o meu marcador. Ó, vou fazer um ponto baixo, prendendo as duas partes. Ó. Faço um ponto baixo. Tiro o meu marcador agora. Pronto. E aí, vamos repetir o processo, ó. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma corrente, um ponto baixo no espaço. Uma corrente, um ponto baixo pegando os espaços. Ó. Vamos juntar certinho aqui. E você vai pegando nos espaços. Ó, de um lado e do outro. Até chegar aqui no leque. Vai juntar as duas partes até chegar no leque, ok? Então, eu vou finalizar essa parte e volto com vocês. Pronto, já desvirei aqui, olha, meu casaquinho pro lado direito. Já está fechado, então, as costas, as mangas, ó. Já fechou as mangas aqui, então, de um lado e do outro, tá, gente, ó. E o mais legal deste fio é que aqui, ó, eu tô trabalhando com um restinho, tá? Que sobrou. Mas o legal deste novelo é que você vai poder tirar de dentro. Vai precisar de 3 novelos. Então, você vai tirar a primeira cor de dentro ou, se você preferir, a primeira cor de fora. Você é que vai decidir. Então, eu usei 2 novelos inteiros para fazer uma parte e depois a outra. Para ficar igual, tá, gente? Como eu mostrei para vocês. Ó, a cor começa aqui. Tá vendo? Então, deixa eu só abrir ele aqui para que você possa ver. A cor dele, olha, então eu usei um novelo para essa parte e um novelo para outra parte. Essa parte aqui, olha, eu comecei do meio. Essa parte aqui é o final do novelo, esse verde limão, esse neon aqui. Então, você pode tanto começar pelo lado de fora do novelo, do neon, para fazer aqui, ou você pode começar do meio do novelo, que é o que eu fiz. Eu comecei do meio do novelo e fui subindo e as cores foram mudando sucessivamente, tá? Agora, o que que a gente fez? Então, a gente já costurou o casaquinho, já fechou todo ele. Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui. Como a minha manga ficou larga, você pode também deixá-la bem larga, tá? Se você preferir. Eu queria ela meio 3/4. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma carreira de diminuição. Como é que você fez essa carreira de diminuição? Ó, vou mostrar pra vocês que dá até pra ver aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, 2 juntos e 1, 2 juntos e 1, 2 juntos e 1. Então, se eu tinha 31 carreiras, né? Ele ficou aqui aproximadamente com quase 60 pontos. Então, eu diminui ele para 40, tá? Eu fui pegando de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, até diminuir. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar no seu casaquinho lá. Aqui vai ficar bem pequeno, porque aqui nessa manga, olha, eu finalizei ele e eu não cortei. Tá vendo? Eu não cortei o fio. Por quê? A gente vai começar daqui já a fazer as carreiras para fazer a sua diminuição, tá bom? Então, eu venho aqui com o meu fio, olha, meu fio tá aqui.
Vou pro meu próximo ponto e faço um ponto alto sem fechar. Vou pro próximo ponto e faço um ponto alto sem fechar. E aí, eu fecho tudo. Então, eu fiz, ó, um ponto alto normal e uma diminuição. Novamente. Faço um ponto alto, ponto sobre ponto, tá, gente? Ó. Vou no próximo ponto e faço a mesma coisa. Faço um ponto alto sem fechar. Deixa eu fechar mais aqui meu pontinho. Um ponto alto sem fechar. Vou pro meu próximo ponto aqui e faço a mesma coisa. Um ponto alto sem fechar. E fecho tudo. O que vai acontecer, ó? Ela já começou a diminuir. Eu vou fazer a carreira toda e venho até aqui pra gente fazer o próximo passo. Cheguei no final aqui da manguinha, como você pode perceber, ela já ficou menor, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela já fechou, ela tava grande, tá vendo? Ela já deu uma fechadinha. Então, eu vou finalizar a carreira aqui com vocês. E vai fechar aqui, ó, na terceira correntinha. Deixa eu puxar aqui. Ó, 1, 2, na terceira, você vai fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Então, fechou aqui a sua manguinha. O que você vai fazer agora? Uma carreira de pontos altos, só pontos altos. Então, eu subi 3 correntinhas, aqui eu coloco um ponto alto. Novamente, ponto sobre ponto. Um ponto alto. Novamente aqui, ó. Um ponto alto. Vai fazer ponto sobre ponto, tá? Em todos eles. Uma carreira inteira de pontos altos. Só isso. Eu vou voltar com vocês. Olha, fiz uma carreira inteira de pontos altos. Como você pode perceber, ela já fechou. Como aqui a gente tá fazendo um croquis, né? Uma peça menor, então fica pequena. Então, venho aqui, olha, e vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Prontinho. Então, a gente finalizou aqui. Só que agora, o que você vai fazer? Vai fazer em cima desses pontinhos 3 carreiras de pontos baixos. Só pontos baixos. Uma correntinha e vai fazer ponto baixo no mesmo espaço. Novamente, ó. Sobre cada ponto, você vai fazer uma correntinha. Então, você vai fazer 3 carreiras de pontos baixos. Opa. Ó. Ponto baixo, pontos baixos, ponto em cima de ponto, tá, gente? Ó. Ponto baixo. Vai fazer aí 3 carreiras iguais, tá? De pontos baixos. Se você quiser fazer uma só, também pode fazer, não tem problema, tá? Você que vai decidir aí. É que eu queria que a minha manga ficasse levemente bufante. Mas você pode deixar aberto, se você não quiser fazer a diminuição, vai ficar uma manga bem legal, bem soltona, acho que fica bem bonito. Como tá usando agora, né, moda, agora usar essas mangas mais bufantezinhas, então eu acabei fazendo, pois eu não tinha nenhuma peça assim. Mas nada impede que você deixe aberto e fique aquela manga bem solta, bem bonita, tá? Isso aqui é só uma opção. Fica bem legal, inclusive. Ó, então, eu vou fazendo meus pontos baixos toda a volta da minha manguinha. No meu, eu fiz 3 carreiras de pontos baixos nas mangas, tá? E depois eu vim com o acabamento final, que é leque. Vou mostrar pra vocês ali no meu casaquinho.
Se vocês quiserem fazer maior, você pode trabalhar só a carreira de baixo também, que dá super certo. Ó, cheguei no final. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Pronto. Então, olha, trabalhei uma carreira de pontos baixos. No meu, você vai perceber que tem 3, ó. Aqui eu diminuí. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. A diminuição, uma carreira de pontos altos e aqui 3 carreiras de pontos baixos. E aqui eu fiz, ó, um lequinho de 3 altos, 2 correntes, uma corrente e 3 altos no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço, você pula 2 no terceiro, um ponto baixo. Foi isso que eu fiz a volta toda da minha manguinha, como você pode ver, ó, a volta toda. E eu também fiz em toda a volta do meu casaquinho, ó. Este lequezinho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aí em toda a volta da sua manguinha. Eu vou fazer em volta do casaquinho, vou tirar daqui, que é mais fácil pra você ver lá do outro lado. Depois, você sabe que tem que fazer na manga também, tá? Ó, você vem aqui, ó. Eu acho melhor fazer aqui em cima, começar aqui, ó. Você pode vir aqui. Fazer uma corrente, né, olha. Faz uma correntinha. Aí, eu vim aqui bem no ombro, olha, onde tem a costura. Entrei aqui e faço um ponto baixo. Deixa eu puxar meu fiozinho pra cá. Ele já fica fechadinho ali. Um ponto baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, eu vou contar um espaço, ó. 1, 2, no terceiro eu vou fazer um leque. Um ponto alto. Então, eu tenho um leque de 6 pontos, 3 altos, 2 correntes, 3 altos. Agora, o que eu faço? Eu conto 1, 2, esse aqui, ó, nesse terceiro pontinho aqui, ó, no primeiro pontinho aqui do leque, eu faço um ponto baixo. Laço. Melhor, né, gente? Esqueci da correntinha. Uma corrente, pulo 1, 2, em cima deste pontinho eu faço um ponto baixo. Uma corrente. E aqui no meio do leque, eu faço outro leque. Um ponto alto, 2 e 3. Uma, 2 correntes, no mesmo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. E aqui, olha, eu vou contar 1, 2, esse daqui eu faço um ponto baixo. Novamente, conto 1, 2, uma correntinha de espaço, 1, 2, no terceiro eu faço o leque novamente. E você vai fazer isso a volta toda do seu casaco e também na manga, se você preferir. Porque é muito do gosto da pessoa, tá, gente? Você pode fazer ou não. Faço 2 correntes de espaço. Entro aqui, olha, e faço novamente mais 3 pontos altos. Então, você pode fazer o acabamento que você quiser. O legal dessa peça é de você poder fazer a técnica de 2 hexágonos e montar um casaco. 1, 2, você pula 2 espaços e no terceiro você faz um ponto baixo com uma correntinha de espaço. Uma corrente de espaço, pulo 1, 2 e repito a mesma coisa.
Então, o que que você vai fazer? Vai fazer isso a volta toda. Você pode colocar botão, pode colocar um brochinho na frente, pode deixar sem para usar abertinho. Você que vai decidir. Eu coloquei um botão, ó, coloquei aqui 2 correntinhas, repito o mesmo processo. Mais um ponto alto, 2 e 3. Uma corrente, no segundo você coloca um ponto baixo. E ele vai ficando assim, ó, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha que legal. Então, você vai dar a volta toda no casaco. Quando chegar aqui, você vai finalizar com ponto baixíssimo. É super fácil de fazer e fica uma gracinha. Vou mostrar aqui no meu aqui pra você ver. Ó, então você começou aqui, vai dar a volta toda aqui. Quando chegar aqui, você vai finalizar aqui no ponto baixo com ponto baixíssimo. Pronto. Precisa fazer mais nada, tá pronto. Você pode fazer na manga. Olha a diferença da manga, como fica grande aqui. E aqui, olha, depois do fechamento, ela fica bem menorzinha, ajustada. Mas nada impede que você faça, deixa aberto sem nada. Só faz aqui um acabamento que você desejar, tá bom? Vou mostrar o meu aqui, como ficou o acabamento em volta com o lequezinho. Ó, o meu fiz no meu tamanho, ficou perfeito. Ó, o leque em toda a volta, tá vendo? Ó, fiz em toda a volta da peça. Embaixo também, ó, na parte de baixo. E aqui na manga também, eu acabei fazendo, ó, na manga. Gente, não é fácil? É super gostoso de fazer. Vou subir aqui para que você possa ver melhor. Olha, eu tinha um botãozinho verde-limão de lacinho. E aí, eu coloquei aqui no meu casaco. Então, eu contei aqui a mesma quantidade de leque e eu coloco o meu botão, ó, no meio do leque, ó. Você encaixa ele aqui, é um lacinho. Mas você pode deixar sem, pode colocar um outro tipo de botão. Eu tinha esse lacinho que combinava aqui, eu achei super bonitinho. Você também pode usar ele assim, ó, né, sem ter que virar a golinha, ou você pode usar com a golinha virada, tanto faz. E aí, gente, o que vocês acharam desse casaquinho lindo, dessa blusa bonitinha, super fácil e rápida? Queria muito agradecer você que ficou aí até agora assistindo essa aula. Não esquece de deixar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve, curte, comenta, compartilha com as amigas que gostam dessa mesma arte. E também não esquece de deixar o seu joinha e também de acionar o sininho para que você fique por dentro de todas as novidades do canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi uma delícia fazer. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam reproduzir essa peça. E se você reproduzir, não esquece de me marcar. Coloca lá a hashtag Noemi Fonseca, hashtag Sempre Círculo, para que a gente possa ver a sua peça, tá bom? Beijo, meninas, e até a próxima aula. Tchau, tchau!